muito boa noite. Eu sou Cristiane Bresoto e estou com você no programa Todo Dia com a Tecnologia durante as férias do apresentador Márcio Miguel. E hoje o nosso assunto é Steve Jobs. Será que o mundo da tecnologia entrará em crise existencial sem a presença do criador da Apple e de produtos como o iPhone e o iPad? E para fazer esse programa comigo, eu recebo aqui no estúdio o diretor-presidente da Cijum, a Companhia de Informática de Jundiaí, Daniel Bocalão, e também o gerente de engenharia de uma multinacional, Mário Bento Júnior. Obrigada aos dois pela presença aqui no programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. E você de casa pode participar do programa enviando uma pergunta para os nossos convidados pelo chat. Entre no site www.tvejundiaí.com.br e clique no link Baixe a Programação da TVE. Ou então, entre no nosso perfil no Facebook, www.facebook.com/tododiatech. E hoje nós temos sorteio aqui no programa Todo Dia com a Tecnologia. Vamos sortear 2 kits da Cijum e para participar do sorteio, ligue 4587-5151. A participação, vai participar do sorteio quem entrar em contato com a gente pelo telefone. E antes de nós darmos aqui início ao nosso bate-papo sobre Steve Jobs, a gente vai acompanhar uma reportagem do Guilherme Barros sobre o co-criador da Apple. Acompanhe. Sonho e iniciativa. 2 palavras que podem mostrar que é possível chegar ao topo do mundo e olhar de lá de cima. Foi o que mostrou Stephen Paul Jobs, ou simplesmente Steve Jobs. Nascido em São Francisco, na Califórnia, Jobs começou a comercializar a primeira linha de computadores de sucesso, o Apple II. Assim, nasceu uma das maiores empresas de computadores do mundo. Steve Jobs não parou. Desenvolveu a linha Macintosh com interfaces totalmente diferentes da Microsoft e soube ocupar a fatia de mercado que o magnata Bill Gates não preencheu. Apesar da rivalidade cultural no ramo de informática, a disputa entre os dois rendeu até filme, Os Piratas do Vale do Silício. Em 1985, outro empreendimento. A compra da Pixar por $10 milhões mostrou ao mundo onde o cinema podia chegar à época. Toy Story, produzido pelos estúdios em parceria com a Disney, é o mais conhecido atualmente. Oi, obrigada. Será que eu poderia? Em 2007, a Apple passou a comercializar telefones móveis, conhecidos no mercado como iPhones, revolucionando desta vez o conceito de sociabilidade no ramo com plataformas avançadas e dinâmicas. Mas um tipo raro de câncer no pâncreas, descoberto em 2004, fez com que Jobs se retirasse do mundo digital. A saúde começou a atrapalhar. Em agosto deste ano, o americano anunciou a saída do cargo de diretor executivo da Apple. E em 5 de outubro, o mundo perdia um dos maiores nomes da história do mundo digital. Desde a criação do Apple II, passando pelo Macintosh, até a morte de Steve Jobs, muita coisa mudou. A dúvida que resta a partir de agora para os fãs da Apple é o que será do futuro da tecnologia da informação. Pois é, a biografia de Steve Jobs é muito rica e ele deixou um legado muito grande. E eu gostaria de começar o programa aqui com os nossos convidados perguntando qual é o maior legado de Steve Jobs? Mário. Olha, eu acho que o maior legado é realmente o computador, é o PC como a gente conhece hoje. Que o Steve ele conseguiu fazer toda uma interface gráfica, levar para o leigo, para o usuário comum, o que se existia antes somente no mainframe. Então isso foi um dos maiores legados, além, lógico, de tudo que ele fez. Ele foi um gênio. Então ele trabalhou ele revolucionou praticamente 5 áreas, né? O computador, a música, o filme em animação, a telefonia celular e também agora com o iPad a imprensa, né? Então é um gênio. Daniel. Bom,
Cristiano, eu acho, no meu entendimento, além de toda transformação na área de tecnologia de informação, eu acho que ele conseguiu o objetivo dele, que é criar a convergência dos serviços. Ele levou para um único dispositivo a capacidade de interação de todas as mídias disponíveis. Então, entende-se ou com tablet ou com aparelhos do tipo smartphone, o usuário ele tem a possibilidade de acessar todos os meios. Então, eu acho que isso é a partir de agora uma nova era. Temos antes de Steve, pós-Steve, quer dizer, a comparação e a decisão de ter efetivamente um único dispositivo. O que nós vamos usar, né? A competição é grande, a concorrência é grande e espero que a Apple, né, consiga aí manter os projetos e também o seu legado. E com essa morte, com esse sumiço de Steve Jobs, existe uma preocupação com o futuro? O que será da computação, do desenvolvimento de programas e projetos? Ficaremos órfãos de artistas como ele? Bom, eu diria assim que eu não acredito que não haverá, no futuro até breve, novas transformações. Eu acho que na tecnologia da informação, as soluções são voláteis. Hoje agrada e pode ser que amanhã ou daqui a pouco não há necessidade de uso. A gente já fala do efeito manada, as redes sociais, a utilização de uma tecnologia. Eu não vejo retrocesso. Eu vejo que, com certeza, outros empreendedores, outros com visão inovadoras, tragam para nós, né, usuários, empreendedores, a possibilidade de utilizar a tecnologia de informação de uma forma diferente. Estudando um pouquinho para fazer o programa hoje, eu percebi que as ideias de Jobs eram relativamente simples. Se a gente for pegar pela biografia do Steve Jobs, ele largou a faculdade aos 17 anos e largou o curso que ele fazia, mas não largou a universidade. Ele continuou na universidade e fez cursos livres, entre eles um de caligrafia. Hoje o que a gente conhece de programa de fontes, né, de espaçamento, de tipos de fontes, foi uma ideia de Jobs. E se a gente parar para pensar, é simples. É uma ideia muito simples. Ele tinha a capacidade de descobrir o que o usuário precisava, né? Então ele conseguia ver o que era bom para o usuário e ele empacotava uma ideia já existente, né? Ele fazia algo novo, transformava aquilo ali. Então ele colocou essa ideia da caligrafia, do texto, da forma como a fonte era feita, ele passou isso para dentro do Macintosh. Então foi o primeiro computador que tinha aquela interface gráfica. E isso é que foi legal, quando o pessoal viu aquilo ali, né? Que depois o Bill Gates copiou e levou para o Windows, né, de certa forma, mas foi o Jobs que criou aquilo ali. E aí que tem que é o peso dele, é o peso do gênio. Da simplicidade. Acho que o Mário fez uma excelente colocação, principalmente quando a visão do Steve nos seus produtos inovadores, com soluções inovadoras, ele realmente se colocou do lado do usuário. Ele teve a percepção de melhoria ou que beneficia o usuário. Eu acho que agora isso tem cada vez mais crescido, quer dizer, entende-se que de alguma maneira a geração que está vindo, ela já é detentora do conhecimento da a criança já vai, o primeiro brinquedo é o controle remoto da televisão, é o celular da família. Então ele já vem agregado, tanto nessa base de conhecimento, com tecnologia. Mas trazer esse serviço que de fato venham beneficiar a vida, melhorar a vida, esse que ele tinha, né? Essa capacidade de transformar uma ideia em soluções de alguma maneira. Venha beneficiar a vida, ou melhorar a vida do cidadão, e também de oportunidade
oportunidades, né? Porque em cima do que ele criou, a gama de oportunidade é muito maior para os novos desenvolvedores de soluções. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente vai ter que interromper aqui nosso bate-papo para o intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o legado de Steve Jobs. Meu pai nunca me passou a estudar, mas naquele tempo não tinha escola. E hoje em dia não estuda quem não quer. Meus netos, graças a Deus, são todos estudiosos. Estou inspirada, esvanquiçada. A educação ela tem o poder de modificar a vida de uma pessoa. Adriana gostava de estudar. Ela viajou para Fortaleza, trabalhava com a família de dia, de noite estudar. E eu sempre tive aquela noção que o estudo me daria muitas oportunidades de uma vida diferente da que eu tinha quando criança. Então eu acredito que sem o ProUni eu não teria essa oportunidade. Com o ProUni, milhares de brasileiros estão chegando ao ensino superior. A educação é o melhor caminho para reduzir a desigualdade. Informe-se e participe deste Brasil com mais oportunidades. Me sinto tão alegre, né, de ter uma filha advogada. O esforço dela conseguiu. Força de vontade. Ministério da Educação, Governo Federal. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Na hora de cuidar da nossa água, Jundiaí também criou um ótimo programa para o fim de semana. Além de preservar o entorno da represa, o Parque da Cidade oferece quadras poliesportivas, pistas de caminhada e ciclismo, atividades náuticas e muito mais. O Parque da Cidade, Jundiaí preserva seu manancial e tem lazer para toda a família. Planejando, dá certo. DAI-SA, água tratada com consciência. Prefeitura de Jundiaí, oportunidade é para todos. Já estamos de volta com o programa Todo Dia com a Tecnologia, que hoje discute Steve Jobs, cofundador da Apple, morto no último dia 4 de outubro. Será que a tecnologia perderá muito com o sumiço de Jobs? Você pode participar do nosso programa enviando uma pergunta para um dos nossos entrevistados pelo site www.tvejundiaí.com.br e clique no link Baixa Programação TVE. E lá você entra no nosso chat. Ou então interaja conosco pelo nosso perfil no Facebook, Todo Dia Tech. Você pode ainda participar do nosso programa pelo telefone 4587-5151 e quem participar pelo telefone vai estar concorrendo a 2 kits da Sejum bem bacanas. Bom, no bloco anterior, Daniel, a gente terminou o bloco falando sobre a simplicidade e esse legado que Steve Jobs deixou, que hoje a gente tem crianças sabendo mexer com tudo, uma facilidade, enfim. E uma coisa que eu percebi também, os concorrentes de Jobs sempre iam em busca daquilo, né, atrás. Acho que quando a gente tem um projeto que de fato ele é inovador, o concorrente cada vez tem mais dificuldade em copiar, né? Ser inovador não é ser sempre a vanguarda ou algo de novo, é efetivamente algo que venha transformar os seus usuários, né? Ou facilitar a utilização do dispositivo. Com relação a todo esse movimento, né, essa transformação rápida de tecnologia de informação na vida das pessoas, na dependência dos negócios, eu diria que cada vez é mais crítico. Cada vez mais as organizações se tornam dependentes e os cidadãos, por mais simples, eles também estão utilizando desde um celular, em casa, a família, o acesso à internet, a TV
digital, que provavelmente ainda não temos a interatividade, mas vai fazer com que o cidadão também interaja com a programação. Então, olha, a gama é enorme, Cristiano. Então, eu sinto que não vai faltar oportunidade. Ter a ideia e trazer isso com uma forma prática através de um dispositivo, ou um celular, um tablet, um notebook, ou o próprio computador, o computador morreu, né? A gente já está ouvindo isso, assim como a história do mainframe, mas tudo tem, acho que o seu momento, tem a sua utilidade. Eu acho que é uma questão assim de aguardarmos mais um pouco, né, para as novas tendências. Mário, dentro das empresas, o uso dessas tecnologias hoje são fundamentais? São, sem dúvida. Bom, primeiro a gente vê a dependência que o executivo tem do BlackBerry ou de um smartphone, onde você tem o e-mail sempre contigo a toda hora, né, usando os communicators, os recadinhos, né, os SMS que você recebe. E é claro que o que eu percebo, por exemplo, com o advento dos tablets, né, é você ter toda a tua documentação contigo, ali disponível. Então você se acostuma com isso, a levar, e você não está levando todo um computador que vai ser difícil você ligar. Com o tablet você tem toda a tua documentação técnica contigo, planilhas, os arquivos, o Word. Então é muito fácil você ter acesso, você se organizar com esse tipo de ferramenta. E você está conectado 24 horas por dia. Você não precisa estar no escritório, você não precisa estar em casa, você pode estar na rua. Né? Isso é uma desvantagem, mas também é uma vantagem. É até uma exigência dessa nova geração. Hoje, eu sou usuário que o e-mail é extremamente importante, de olhar a caixa postal. Os novos usuários, ele quer a mensagem num instante, né? Ele quer ser comunicado aos seus pares, redes de amigos, redes de profissionais, que isso seja instantâneo, que ele esteja participando. Mas é uma loucura, realmente você acaba ficando num mundo que te deixa um pouco centralizado, na verdade, meio que focado a um único meio de comunicação. Então nós temos que ver também a parte de relações sociais, que isso fica muito virtual. A gente também tem que avaliar o impacto disso nessa nova geração. Agora, quando a gente fala em tecnologia, em recursos, tablets, smartphones, ainda temos muito o que desenvolver, porque muita gente diz assim, há 20 anos, 30 anos, que foi logo ali, você não imaginava como estamos vivendo hoje. Essa necessidade e cada vez mais atuais. Ainda temos muito a desenvolver, novos projetos, enfim, novos equipamentos. Olha, muito. A demanda é enorme. Eu posso dizer, em relação ao serviço que nós prestamos no município de Jundiaí, a companhia de informática está trazendo soluções que venham beneficiar os seus órgãos de secretaria, mas fundamentalmente o cidadão, no uso de um meio de relacionamento através do canal 156, serviços da saúde, que tem uma gama enorme de soluções, educação. E agora, para nós, pensando, olha, as universidades, as escolas já estão convertendo tudo aquilo que de fato era impresso, era entregue em apostila, hoje é através de um tablet, né? Com grande potencial que seria de interagir numa discussão de um determinado tempo, que é o sucesso que o Steve teve quando da implantação do modelo de tablet, é a disponibilidade das redes sociais online, ao mesmo tempo. Então você está lendo um livro, você pode ali interagir com uma comunidade sobre um tema, o que você achou, o que você entendeu. Então, olha, não tem fim, eu acho que é só um pequeno começo de uma grande transformação que a gente vai ter nos próximos anos. E a gente percebe também a imprensa, né, indo para esse lado. Então, todas as revistas, todo o meio da imprensa
procura convergir para o tablet, né? Então hoje em dia você consegue jornal, revista, você acessa pelo tablet, pelo né? Tablet, exatamente. Você não precisa mais ter o papel. Eu gosto bastante do papel. Não, eu acho que o livro, substituir o livro, ainda é uma questão muito ainda discutida, né? Nos meios pedagógicos, na forma que isso vai acontecer. Eu vi recentemente, né, essa revolução do uso do tablet com a competição. Imagina grandes fabricantes de notebook. Então não adianta chegar e falar assim, o tablet vai substituir o notebook. Ele vai para determinadas funcionalidades. As escolas estão forçando o uso do tablet. Ela está convertendo as suas apostilas em aplicativos digitais. A gente brincava, né, de rabiscar a apostila, um exercício, fazer uma... E agora? Então, deverá ter uma aplicação que vai disponibilizar para aquele usuário o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, de forma a ele interagir com a apostila. Tudo vai se mudando, exatamente. Existe uma economia também nisso, né? Sim, quando a gente com certeza. Você transfere para o usuário a ideia de que, se você quiser imprimir, você imprime, senão você usa no seu tablet. Então hoje em dia, uma entidade, um grupo faz um boletim, ele manda o boletim para o resto da comunidade, e esse boletim pode ser lido na tela do computador, simplesmente, você lê e você decide, é você que decide, você quer imprimir ou não. Né? Quem tem tablet, migra para o tablet e lê no tablet. Ou mesmo no celular. O celular transforma aquela imagem em caracteres, em OCR. Então você pega e vê os caracteres, fica fácil de você ler até mesmo no celular. É o que a gente brinca, né? O celular hoje em dia até faz ligação. As ligações estão encerradas para participar do sorteio. O André do Centro, que está conosco pelo Facebook, Todo Dia Tech, pergunta para o Daniel e para o Mário o que será das futuras gerações sem Steve Jobs. Olha, eu entendo assim que ele vai ser um ponto de análise. A futura geração, que eu entendo, é que ela vai, eu diria assim, para ela passou. Ele trouxe um legado, trouxe novos conceitos, mas para aquela geração ela vai utilizar do que ele fez algo muito melhor, é isso que eu entendo. E eu queria entrar num assunto aqui, porque óbvio, depois que a pessoa morre, fala-se de legado, o que fez, mas muitos críticos de Steve Jobs fazem duras críticas a ele em relação... Por exemplo, em março desse ano, John Bon Jovi deu uma entrevista a uma revista de música e disse que Steve Jobs foi o que deu fim à indústria fonográfica graças ao iTunes e baixar música por preços muito baixos. E falou, hoje em dia essa nova geração não tem acesso a discos, a capas, enfim. Fala-se muito nessas críticas. Ele deve ser mesmo criticado? Eu acho que não. Eu acho que a indústria fonográfica tem que se adaptar. Então você não pode ficar pensando que você vai travar o CD, você vai fazer alguma coisa para as pessoas não copiarem. Na verdade, você tem que deixar disponível para você decidir. Eu quero uma música, a música que eu gosto, eu baixo e pago por ela. Eu não preciso pagar por 17 músicas ou 20 músicas. Eu pego a que eu gosto. Então, se é acessível, você baixa, paga e põe no teu equipamento. Infelizmente, no Brasil, o iTunes ainda não está liberado para a gente comprar a música. Mas seria muito bom que tivesse. E eu tenho certeza que você, quando vai pagar R$ 2,99 uma música, dólares, é até acessível, R$ 1,99, 99 centos. Isso é uma forma de disseminar mais a música. Eu acho que... Adaptar, né? Adaptar. E tem a questão também, Daniel, de questão de software. Tanto Steve Jobs na Apple como Bill Gates na Microsoft falam de hoje você só consegue ter alguns acessos a programas da Microsoft se você pagar por eles, e se fala muito que hoje em dia precisa de liberdade. Então é uma outra crítica que se faz a esse legado de Steve Jobs. Isso é um fator
eu diria assim, é crítico para os novos empreendedores, mas tem que se entender que houve ali um investimento muito alto para que efetivamente você tenha uma tecnologia de ponta. Muitas vezes eu comparo isso de forma acadêmica, que a solução de tecnologia é parecida com uma solução farmacêutica, né? Se investe muito para produzir um determinado medicamento para a cura de algo. Então, inicialmente, até que um dia essa patente é quebrada, aí vem a linha de genérico. Na tecnologia, é similar a esse conceito, tá? Né? Quer dizer, a ideia de ser inovador, de alguma maneira, ela vai ser quebrada com cópias. É a competição do mercado. Quando ele protege o acesso ao sistema operacional, como a Microsoft, a Apple, ela está dizendo que ela quer os seus direitos pelo uso. Existem outras maneiras de se converter isso, de trabalhar. A gente sabe que Microsoft com Windows Mobile, o Google com Android, a Apple com iOS, todos, na realidade, você acaba se tornando assim, para utilizar ou fazer que a gente chama de interoperabilidade da sua solução com a solução deles, você acaba pagando um pouco. Agora, se é uma solução também, essa aplicação que venha a ter usuários, ou que ela venha a agradar, dar crédito, né? Então, alguém vai acreditar que aquilo vai funcionar, você consegue recompensar, né? Ou recuperar esse investimento. Quer dizer, a gente está falando aqui de um empresário, estamos falando de uma empresa, não estamos falando de alguém que vai fazer alguma coisa de graça para os outros, não é verdade? Exato. Mas o jovem sempre tem um jeito de burlar, né? Então, existe o jailbreak, o pessoal que usa os equipamentos da Apple, eles realmente, no uso geral, o jovem, ele não gosta dessa limitação que o Steve Jobs impôs. Então, você ser obrigado a comprar um software só do site da Apple Store, da App Store, então não é legal. Então, o pessoal faz o seu jailbreak e consegue rodar outros softwares que não da Apple. Não no sentido de piratear, mas sim de usar de outra fonte. Isso tem que ficar claro, né? E é possível você criar a partir de um produto patenteado similares, né, Daniel? Sim. Como é feito hoje. Na natureza nada se cria, tudo se copia, mas de forma, né, aí lá você se transformar. Mas para nós de TI a gente copia, mas de forma melhorada. Então, como eu posso agregar novas funcionalidades melhor um pouco do que aquele produto que tenha sido inovador. Até um pouco em cima da pergunta do telespectador e da resposta do Mário, é importante dizer, a geração hoje nesse meio, ela sabe que ele existiu. O que se acredita é que dentro da organização Apple, as pessoas que conviveram com ele têm a habilidade ou capacidade de trazer novas soluções. Porque a competição, ela já está correndo sempre atrás daquela. Então o desafio é muito maior agora. Ou traga um produto novo, que esqueçam, né, de alguma vez por toda essa solução, ou vai continuar correndo atrás da Apple. Bom, vamos fazer o sorteio aqui, que o nosso tempo infelizmente já acabou. O primeiro kit da Sejum vai para o Walter Alves, da Vila Arens, final 5878. E o segundo vai para Juliana Fernandes, do Jardim Rio Branco, telefone final 7450. Parabéns, vocês vão receber um kit da Sejum. Mário, muito obrigada pela presença. Prazer é todo meu. Pelo bate-papo, foi ótimo. Muito obrigado. Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço, Cristian. Voltem sempre. Obrigado. Já no dia 31, daqui 15 dias, no próximo Todo Dia com a Tecnologia, o Márcio Miguel estará aqui de volta com vocês. Obrigada pela companhia e uma boa noite.
vida maravilhosa, né? A gente dá mais valor a ela quando sente que pode perdê-la. Saúde não tem preço. Remédios para hipertensão e diabetes de graça na rede.